Oi gente, aqui é Ricardo, Noite Adentro, tudo bem? Vou falar rapidinho das minhas leituras no mês de outubro aí do Halloween. Eu estou participando de 3 grupos de leitura por esse mês aí. E vão ser leituras um pouco, uma quantidade grande de livros, talvez seja assim, uma quantidade não muito comum de livros que eu estou acostumado a ler. Mas assim, não são livros difíceis, leituras difíceis, e não são livros muito extensos. Então, de repente, vai ser tão tranquilo quanto foi ler aquele livro da hashtag Um Livro um Dia. Então vamos lá. A primeira que eu quero falar é a leitura do grupo de leitura da Resenha do Dark, da Jessie. Então, eu vou mostrar aqui todos os livros que eu pretendo ler com o grupo da Jessie aí, do Resenha do Dark, do Instagram Resenha do Dark. Começando os tópicos aqui, o primeiro tópico que ela fala, tem uma colinha aqui para eu lembrar, que eu não consegui lembrar de todos, é Halloween Witches, que é um livro de terror que possui lenda que envolva bruxas, né? Eu não tenho especificamente um livro aqui comigo agora que tenha uma história que envolva bruxas. Eu comprei recentemente o Rex da Dark Side, que é para ler com outro grupo, mas eu quis separar, fazer uma separação, não usar aquele livro Rex junto com a leitura desse da Resenha do Dark. Então, eu vou ler um livro, um conto desse livro aqui, Diário Macabro, número 3, né? É um conto do Rubens Júnior, chamado O Grito da Bruxa, esse conto aqui. Esse conto eu comecei a ler, tem acho que uns 2 meses até, comecei a ler, até terminei, mas assim, eu gostei muito da história, eu gostei do jeito que a história está ambientada, como ela é escrita, como que a bruxa é mostrada, o que é escrito da bruxa. Eu gostei bastante e resolvi reler para essa maratona. Também do Rubens Júnior, eu vou ler um conto que está no meu Kindle lá, é um conto, na verdade é um livro de contos chamado Feliz Dia das Bruxas, também do Rubens Júnior, mesmo escritor desse Grito da Bruxa. E depois eu vou deixar a imagem desse conto aí pelos stories, isso daí. E o outro conto que eu vou ler é esse conto aqui, um conto desse livro aqui do Lovecraft. Esse aqui é A Casa das Bruxas. Eu pretendo ler o conto que dá praticamente o título do livro, né? Os Sonhos da Casa da Bruxa. É um conto que eu já li há algum tempo não, já li há alguns anos, e vou reler agora. Eu não lembro muito bem desse conto, e eu acredito que eu vou gostar, porque eu lembro a primeira vez que gostei, que eu li, eu gostei muito. Então esses aí são os contos do Halloween Witches. Outro tópico dela é o Halloween Ghostbuster, que é um livro de terror que tenha fantasma ou demônios que possa até ter exorcismo. Eu vou tentar ler de novo esse livro aqui, O Exorcismo, do Thomas B. Allen. Tentei 2 vezes já e não fluiu a leitura nas 2 vezes. Como eu parei, sempre das duas foi perto do meio do livro, assim, e não fluiu, vou tentar mais uma vez. Vi resenhas legais dele, comentários bons aí, tudo, mas não fluiu a leitura. Mas eu vou tentar mais uma vez. Outro que eu pretendo ler para esse mesmo tópico é esse livro de contos aqui, Atmosfera Fantasmas, da editora Círculo Soturno. Esse aqui eu recebi em parceria, até fiz um unboxing dele ontem e tudo, e recebi nesse fim de semana agora. São contos curtos, é um livro bem curto, um livro que se você consegue ler em um dia, tranquilo esse livro aqui, pelo que eu vi os contos. Ontem eu estava dando uma olhada nesses contos, você consegue ler tranquilamente numa tarde, numa sentada, numa tarde você consegue passar pelos contos, que são contos que tratam praticamente todos os mesmos temas, que é do mesmo tema, que é o tema de fantasma. E também eu vou ler um conto da Lavínia Cheyenne, chamado Acorrentada. Eu não tenho ele aqui, ele está no meu Kindle também, não tem a imagem dele aqui para mostrar, mas é um conto que eu recebi também da autora, da Cheyenne, da Lavínia Cheyenne, e ela tem o Instagram também dela aí, tudo, eu vou deixar marcado o Instagram dela se quiserem ver. Trata de fantasma também, cabe nesse tópico que a Jéssica colocou. Outro tópico dela é um conto de Halloween clássico, um livro de Halloween clássico. Para esse aqui, Halloween clássico, eu vou fazer a leitura do Médico e o Monstro. Então eu não estou com o livro aqui, eu vou receber o livro essa semana agora, eu vou pegar esse livro. E a leitura que eu pretendo fazer dele é do Médico e o Monstro. Então, por fim, depois aí, Halloween Creator, que é um livro de terror que possui criaturas como vampiros,
fantasmas, vampiros, lobisomens, coisas do tipo assim. Eu vou ler para ele Frankenstein, que é a criatura, talvez, uma das criaturas mais conhecidas aí que tem, possivelmente da criação humana, assim, né? É bem legal essa ideia de criação humana, né? Que é uma criatura feita por um ser humano. Esse livro aqui eu não tenho. Eu tenho essa edição, eu peguei essa edição da Martin Claret na biblioteca da cidade aqui de Ilha Solteira que eu moro. Eu não tenho aquelas edições bonitas da Dark Side ou da outra eu não lembro qual que é, gente. Desculpa aí, mas eu não lembro. Mas são duas edições bonitas. Então eu vou ler esse aqui. Essa edição da Martin Claret, que é o texto integral. Frankenstein da Mary Shelley, então, pro Halloween Creature. Depois tem o Halloween Killer, que é um terror psicológico que envolve serial killer, claro. Vou ler Psicose. Eu tentei ler esse livro aqui já há alguns meses e não rolou. Comecei a ler acho que os dois primeiros capítulos. Eu acabei desistindo para ler um outro livro, eu não estava gostando muito. Só que assim, eu gosto muito do filme. Não sei por que não consegui ler o livro. E eu vou tentar agora de novo. Mais uma vez aí para ver se eu consigo ler isso aqui. Então, o Halloween Killer vai ser Psicose do Robert Bloch. Aí também para Jess tá lá, ela falou para ler alguns contos do Poe também. E eu escolhi ler os contos desse livro aqui, ó. Contos de Imaginação e Mistério, da Tordesilhas. Esse livro aqui foi uma vez eu vi o Rubens Júnior no canal dele, Herbicia, falando dessa edição. Foi dali, por causa dessa indicação que ele deu, ele falou muito bem do livro, falou da tradução, de tudo, que é um dos livros que ele mais gostava, tanto pela tradução quanto pelo livro em si. Eu decidi ler os contos dele aqui. E esses contos aqui vai ser para leitura da Jess, do grupo da Jess aí, do Resenha do Dark, do Halloween Macabro. Vai estar lá, hashtag Halloween Macabro. Vou ler contos desse livro aqui então. Para outro grupo de leitura agora, gente, eu vou falar das minhas leituras para o Doutora Book, da Jennifer. Então, para ela, vai manter praticamente as mesmas coisas. Primeira coisa dela lá, que tem a leitura coletiva do Guerra dos Mundos, do Wells. Eu não estou com o livro aqui, ele está para chegar essa semana, vai chegar junto com o Rex, vai chegar junto com o Médico Monstro. Então, mas essa é a leitura coletiva dele. E é uma leitura que eu estou querendo fazer, porque é um livro que eu já li, eu li 2 resenhas e vi um vídeo falando que é um livro que eu li bem assim interessante. Eu não conheço muito dele, assim, do Guerra dos Mundos. Eu conheço bem, assim, do que eu vi em filme. E toda a história que tem por trás desse livro, tudo assim, mas eu não conheço. Então, junto com os outros 2 livros que eu falei, com o Rex e com o Magic Monster, vai chegar esse Guerra dos Mundos pra mim aí. E é um livro que eu já vou começar a ler também, porque ele tem uma quantidade para ser lida por dia lá e acaba sendo diluindo facilmente no mês. Assim como a leitura do Rex também, que vai entrando para outro grupo. Então, da leitura coletiva vai ser desse aqui, Guerra dos Mundos. Outra leitura que eu vou fazer com ela vai ser que ela falou para fazer uma leitura, pediu uma leitura de 5 contos de Poe, né? Como eu tinha escolhido já para ler com a Resenha do Dark, aquele Contos de Imaginação e Mistério, eu decidi ler esse aqui. Medo Clássico, volume 2. Uma coletânea de contos do Poe. Alguns contos daqui eu não conheço, não cheguei a ler. Então, é o segundo volume do que a editora Dark Side fez, tentando reunir contos do Poe, que ela queria editar no Brasil, publicar no Brasil todos os contos dele, toda a obra do Poe. E aqui está o volume 2. Então eu pretendo ler aqui, eu vou tentar ler esse livro aqui inteiro, tentar ler um conto por dia ou 2 contos por dia. Não é um livro muito comprido, gente, é um livro que pode parecer que é uma leitura vai ser cansativo. Ler esse livro aqui e ler o outro livro de contos, Imaginação e Mistério. Não, porque os contos que eu leio aqui eu não vou ler lá. Então vai acabar sendo que eu vou ler uma quantidade boa de contos do Poe nesse mês e não vai ser repetitivo. Então fica para a leitura da Doutora Book, Medo Clássico do Poe, volume 2. Eu adoro essa capa, eu acho ela muito bonitinha. Toda vez que eu fico olhando para ela assim, eu acho ela brilha. É bem legal. E por fim, eu escolhi outro livro também para a Jess, esse aqui. Para a leitura com a Doutora Book, quer dizer, né? Desculpa. O Demonologista. Não li. Esse livro do Andrew Piper eu já vi pessoas falarem. Não é novo, não é uma edição também. O livro já foi publicado já há algum tempo.
Ele tem, acho que um outro chamou Os Condenados, deve ter alguma outra coisa já publicada. Eu não só conheço esse aqui, não, os outros eu só vi resenha também, assim como desse, eu não conheço a história inteira, eu conheço só o que eu vi em resenha. Então é uma leitura que eu quero fazer. E também é um conto rápido. O que eu gosto desse conto aqui, desse livro aqui, é porque envolve uma pessoa que estuda bastante Milton, Paraíso Perdido. Então eu me interessei também por isso. E ficou assim então dessa leitura da doutora Book, Guerra dos Mundos, O Demonologista e O Medo Clássico, volume 2. Por fim, aí eu vou falar agora da minha leitura, das minhas leituras com o grupo Dark Side Readers Team. Esse grupo aqui vai ser de uma leitura um pouquinho também, bom, esse aqui vai ser especificamente leitura da Dark Side, né? Como eu disse, vai ter uma leitura coletiva do Rex, que é o livro de bruxa, que eu não quis ler junto lá com a leitura da Jess, que tratava de bruxas. Então vai me chegar essa semana, já chegando, já começo a ler. É uma leitura que é diluída no mês, durante o mês todo, os 30 dias, então acaba sendo fácil de ler. Então, ela também tem para a gente escolher mais livros ali junto com ela. Eu escolhi mais 3 livros ali do Rex, que são livros também fáceis de ler. Um deles é esse aqui, Demonologista, do George Britton, falando da Ed e do Ed e da Lorraine Warren. Primeiro contato que eu tenho da parte escrita deles. Eu não li nada deles antes, vai ser a primeira coisa que eu quero ler, que eu vou ler deles. E eu queria ler o primeiro livro assim que a Dark Side publicou deles, né? Então vai ser esse aqui, Demonologistas. Depois eu vou ler outros contos também. Pode ver a quantidade de contos que eu vou ler esse mês, esse deve grande, né? Mas contos do Lovecraft. Além daquele conto da Casa das Bruxas, eu quero ler alguns contos desse livro aqui. Eu vejo do clássico, volume 1 do Lovecraft, da Dark Side Books. E por fim, isso aqui, gente, eu não vou ler todos os contos também, viu? Isso é um ou outro conto só. Por fim, eu vou ler um livro que eu tenho muito tempo que eu quero ler. Eu sabia que tem uma edição dele que não era da Dark Side. A Dark Side publicou depois dessa aqui, Coração Satânico. Esse livro aqui tem já tempo que eu quero ler. Eu estou há tempo tentando comprar, eu comprei há um tempinho, uns meses atrás. Não consegui encaixar ele em uma outra leitura. Dos grupos de leitura que eu faço parte, de leitura coletiva, ele não é selecionado. O pessoal não deve nem conhecer muito para não querer ler esse livro aqui, porque a história dele é muito legal. Quem assistiu Coração Satânico, sabe que a leitura que o livro é legal, que o livro pode ser legal. Se o livro for igual ao filme, é bem sombrio, retrata bem aquela coisa de voodoo, de magia, aquele costume da Louisiana turca, dos Estados Unidos, daquela região dos Estados Unidos. Então é um livro que eu quero ler bem mesmo assim. Esse aqui eu já vou, assim que eu vou tentar ler primeiro, começar a ler minhas leituras com o Frankenstein, depois eu vou ler Médico e o Monstro, aí depois eu vou passar para esse aqui. Eu quero ver se nessa primeira semana agora, já iniciando essa semana, na partir de segunda-feira, eu já começo a leitura do Frankenstein, depois o Médico e o Monstro. Nisso eu vou sempre jogando um conto aqui do Poe, ou outros contos das bruxas ali, e depois eu já no próximo fim de semana eu quero estar lendo esse livro aqui, já Coração Satânico. Aí, dá uma olhadinha, eu vou colocando sempre vídeos falando a respeito das minhas leituras, do progresso das minhas leituras. Sempre que eu terminar um livro, ou que eu terminar algum desses tópicos, eu vou fazer algum vídeo, eu vou deixar aí no IGTV. Vou fazer, sempre que eu terminar também a leitura, eu vou fazer uma resenha, eu vou colocar no meu perfil aí, no feed. Então, se puder acompanhando, vão acompanhando, gente. Vai falando o que vocês estão achando das minhas leituras. Falam das suas leituras também aí. Vamos ver nesse mês de Halloween como é que vai ser a coisa. E ainda, nesse mês de Halloween, eu tenho mais uma leitura do livro que eu escolhi também, daquela hashtag que eu inventei aí, do Um Livro Um Dia, que vai ser feito no segundo mês de outubro, no segundo quinzena de outubro, quer dizer, segundo mês não, na segunda quinzena de outubro. O livro está escolhido já, vai ser outro livro da Intrínseca, e na próxima semana eu venho falar dele. Beleza? Obrigado, gente. Até mais, hein?